Ei, Steve, isso aqui é um absurdo! Ah, já começamos? O Rupkund é um lago coberto de gelo e quer você tenha ou não ouvido falar dele, ele atrai milhares de turistas por uma razão muito esquisita. Esqueletos. Não são de animais. São esqueletos humanos. De alguma forma estranha, restos humanos foram parar nesse lago. E a julgar pelas pesquisas mais recentes, eles pertencem a vários grupos de pessoas que morreram em épocas diferentes. E quando digo épocas diferentes, quero dizer um intervalo de 1000 anos. É um lugar muito misterioso e assustador. Mas você sabia que o Mar Negro pode ser exatamente igual? Se tubarões e orcas tentarem nadar até ele e ficarem por lá, eles enfrentarão o mesmo destino das pessoas que foram parar no fundo do lago Rupkund. Cafezinho! Este é o Mar Negro, e nada impede que os tubarões do Mediterrâneo entrem nele através do Bósforo. Vamos lá, é papo, uma aventurinha de 20 minutos. No entanto, eles não o fazem, e eles têm vários motivos para isso. Em primeiro lugar, o Bósforo não é o local mais agradável para os tubarões. Apesar de sua reputação de predadores duros e implacáveis, os tubarões são criaturas que se assustam com facilidade. Portanto, eles preferem ficar longe do estreito, pois lá há muitas embarcações com motores muito barulhentos. A segunda razão é a composição química da água. Muitos especialistas em peixes acreditam que o Mar Negro simplesmente não é salgado o suficiente para os grandes tubarões. Milhões de anos atrás, ele era um lago de água doce. Somente quando o Bósforo foi criado pelo movimento das placas tectônicas é que a água salgada do Mediterrâneo chegou até ele. O lago de água doce se transformou no Mar Negro, mas ele continuou diluído com água doce. E mesmo depois de épocas geológicas inteiras, a diferença de teor de sal entre em relação aos mares vizinhos é muito grande, pelo menos para os tubarões. A terceira e última razão é a baixa temperatura da água. O Mar Negro, que muitas pessoas consideram quente e tranquilo, é frio e desconfortável para a maioria dos tubarões. Por exemplo, o inimigo mais famoso dos humanos, o tubarão branco, precisa de águas que não sejam mais frias que 18 graus. Se a temperatura ficar mais baixa que isso, o peixe fica pouco ativo e pode até morrer. É justamente por isso que a água fria torna os tubarões mais fracos e a água morna os torna mais fortes. Mas qual é exatamente o problema? A maioria dos tubarões são criaturas de sangue frio. Bem, você já sabe como isso funciona. A temperatura corporal deles é regulada pelo ambiente. Como os tubarões não podem produzir seu próprio calor, o frio externo desacelera todos os processos em seu corpo. Os tubarões ficam letárgicos como o Steve fica de manhã até tomar seu café. Mas isso é só metade do problema. Afinal, os tubarões precisam se mover constantemente para respirar, é assim que suas brânquias funcionam. Se o peixe desacelerar ou parar completamente por causa do frio, ele simplesmente ficará sem ar. Mesmo assim, os tubarões conseguem mergulhar vários quilômetros nas profundezas frias do oceano em busca de presas. Para descobrir como os tubarões fazem isso, os cientistas colocaram sensores em seus corpos. Eles descobriram que os tubarões permanecem nas profundezas por cerca de 4 minutos, e em seguida sobem abruptamente de volta ao calor. Simulações de computador mostraram que eles fecham suas brânquias, impedindo assim que a água fria que esfriaria seu corpo flua através delas. Pode-se dizer que os tubarões prendem a respiração. Só que no Mar Negro a água é fria em todos os lugares, então esse truque não funciona. Mais cedo ou mais tarde as brânquias terão que se abrir e a temperatura do corpo do tubarão cairá. Em condições mais frias, o tubarão perde toda sua força assustadora. Letárgico, fraco, incapaz de caçar e lutar. E isso por acaso é um predador terrível? Ou seja, a água do Mar Negro é para um tubarão a mesma coisa que a Kryptonita é para o Superman. E se isso parece óbvio para você, temos uma curiosidade. Os cientistas ficaram surpresos ao saber que os tubarões brancos preferem águas oceânicas mais quentes do que frias. Eles passam muito mais tempo nelas do que se acreditava anteriormente. Acredita-se que os tubarões brancos prosperam em redemoinhos quentes porque podem conseguir comida a profundidades maiores, onde a maior parte da biomassa do oceano aberto se encontra. E mais comida significa mais energia para uma nova caçada. Ou seja, ainda mais comida e assim por diante. O mais importante é não esquecer de se reproduzir no processo. Além disso, as águas mais quentes oferecem aos tubarões mais lugares para se esconder e descansar. E isso ajuda a economizar energia e a permanecer como predadores furtivos. Não. Wait. Mas os tubarões, é claro, não se resumem à dependência da temperatura da água e à capacidade de prender a respiração. A primeira coisa que vem à nossa mente quando se trata de tubarões são os dentes. Em águas mais quentes, os tubarões têm a chance de usá-los ao máximo. E há um experimento que mostra perfeitamente o quão terrível é essa arma. Um grupo de cientistas combinou os dentes de vários tubarões em algo que eles chamaram de Jawzall, ou seja, numa serra elétrica para rasgar a carne dos peixes.
É assim que eram as 5 lâminas de dentes que eles fizeram. E não foi por acaso que o formato de serra foi escolhido. Os tubarões não só mordem quando enfiam os dentes nas presas. Eles balançam a cabeça e as pontas afiadas de seus dentes rasgam a presa em pedaços. A equipe usou dentes de tubarão-tigre, tubarões corre-costa, tubarões seda e até tubarões albafar. Os pesquisadores então testaram as ferramentas cheias de dentes em um salmão morto. Eles descobriram que os dentes do tubarão-tigre são os mais mortais entre os testados. Esses dentes quebraram a espinha de um salmão com 6 cortes. E dá para entender, afinal o tubarão-tigre costuma se alimentar de presas complexas, como tartarugas marinhas e crustáceos. Portanto, ter dentes mortais é essencial. Outra coisa que a equipe descobriu é que os dentes dos tubarões perdem o fio rapidamente. Os cientistas acreditam que é em parte por isso que os tubarões trocam de dentição tão rapidamente. E embora isso fosse algo que os pesquisadores já soubessem, imagine só como é isso. É como se os dentes de uma pessoa ficassem desgastados depois de comer meio hambúrguer. Mas o que você acha dessa curiosidade? Em teoria, golfinhos de combate podem ser usados para atacar tubarões. O Steve insistiu muito para que incluíssemos essa informação no vídeo. Todo mundo sabe que os golfinhos são animais capazes de combater tubarões. A principal vantagem dos golfinhos é sua quantidade. Eles se juntam em bandos e não só se protegem do ataque de um tubarão, como também perseguem um predador. Eles até dão cabeçadas em tubarões. Ou seja, não são só mecanismos de defesa eficazes. Os golfinhos podem entrar em modo de ataque. Os golfinhos provaram que são bastante capazes de matar tubarões em certas circunstâncias. Segundo alguns relatos, os tubarões têm muito medo dos golfinhos. Só não sei como eles fizeram essa enquete. Mas começamos falando sobre o Mar Negro e é justamente lá que se encontram os golfinhos de combate treinados. Acredita-se que hoje em dia eles sejam usados para proteger uma base naval russa, provavelmente de mergulhadores. No entanto, em teoria eles poderiam muito bem ser usados para atacar tubarões que aparecessem, se por acaso eles decidissem nadar em águas muito frias e não salgadas o suficiente. Afinal, o Mar Negro, entre outras coisas, é importante para o turismo e o aparecimento de tubarões perigosos para os humanos em suas águas seria muito desvantajoso para todos os países que têm acesso a ele. Mas debaixo das tranquilas águas deste mar esconde-se uma toxina. Ela é altamente corrosiva e inflamável. Quando gasosa, ela é incolor e imperceptível mesmo em altas concentrações, até o momento em que surgem os piores sintomas. Seu nome é sulfeto de hidrogênio e ela é capaz de envenenar qualquer criatura viva que se atreva a descer muito fundo nas águas do Mar Negro. Isso ocorre porque este mar é o mais saturado de sulfeto de hidrogênio da Terra. A uma profundidade superior a 50 metros começa um abismo sem vida, habitado apenas por animais marinhos primitivos. A coluna d'água habitada não é suficiente para alimentar os insaciáveis predadores, para os quais o principal alimento não são os turistas, e sim os grandes peixes e mamíferos marinhos. Aqui é a zona morta, já aqui os golfinhos e outros animais do Mar Negro ainda conseguem viver. O sulfeto de hidrogênio é tóxico para humanos e para a maioria dos outros animais porque inibe a respiração celular. Quando entra no organismo em grandes quantidades, causa danos rápidos aos órgãos e produz sintomas muito desagradáveis. Depois disso vem a falta de ar, as convulsões e a morte. E a julgar pelos resultados de estudos de laboratório, o efeito que o sulfeto de hidrogênio tem nos animais não é muito diferente daquele que tem nos humanos. O que isso tudo significa? Aproximadamente 90% do Mar Negro é uma zona venenosa cheia de sulfeto de hidrogênio, e nos últimos 30 anos a camada de sulfeto de hidrogênio subiu 20 metros. Agora a profundidade da camada oxigenada no centro do Mar Negro é de apenas 54 metros. E os tubarões brancos preferem águas mais profundas e passam as horas do dia em profundezas de 450 metros. Ou seja, o Mar Negro não combina mesmo com eles. Mas é bom lembrar que a água do Mar Negro nos últimos tempos tem se tornado cada vez menos adequada para a vida. Mas lá, apesar do sulfeto de hidrogênio, vivem várias espécies de golfinhos. Eles simplesmente aprenderam a viver mais perto da superfície, evitando as profundezas saturadas com gás perigoso. No entanto, cerca de 20 anos atrás, esse mar era repleto de seres vivos. Agora, no meio dos poluentes e detritos flutuantes que pontilham as águas turvas, você só encontrará alguma criatura viva se tiver muita sorte. A água salgada densa que vem do Bósforo desce para o fundo, enquanto a água fresca que flui de 5 grandes rios vai para a superfície. Isso significa que um fluxo de matéria fértil se concentra na superfície do mar, causando uma rápida proliferação de algas microscópicas. Não há nada de bom nisso. Essas algas causam sufocamento das criaturas marinhas.
O resultado disso é que tanto os golfinhos quanto muitas espécies de peixes nativos estão ameaçados de extinção. Nos séculos XIV e XV, os esturjões do Mar Negro eram tão numerosos que entre alguns povos costeiros o caviar deles era considerado alimento dos pobres. Devido ao aumento da pesca, 6 das 7 espécies de esturjão estão agora seriamente ameaçadas de extinção. As focas monges já desapareceram destas águas. As reservas de anchovas, uma iguaria amada em todo o mundo, também parece estar nas últimas. As reservas da maioria dos outros peixes estão tão baixas que conservacionistas romenos dizem que a frota pesqueira de seu país passou a caçar caracóis marinhos e outros peixes pequenos para evitar a falência. Resumindo, mesmo que os tubarões penetrassem no Mar Negro e aprendessem a sobreviver nele, eles não teriam chance de ficar lá por muito tempo. Quem mais não se adequaria à vida no Mar Negro? As orcas. De modo geral, esses animais são onipresentes. Se você olhar no mapa, fica claro que elas habitam quase todo o planeta. Existem apenas alguns lugares onde eles não nadam. São o Mar Báltico e o Mar Negro. O Mar Negro, como você já entendeu, é um dos mares mais escassamente povoados da Terra. Além de praticamente não ter a comida habitual das orcas por lá, em princípio há pouca comida nele. É muito pouco para que um grupo de orcas possa se alimentar. E também é preciso levar em conta o Bósforo. Por dia até 2.500 embarcações podem passar por ele. Portanto, nenhuma orca ousará meter o nariz ali. Agora, o sulfeto de hidrogênio não é algo que afeta muito as orcas. Elas se adaptam muito bem, e no Mar Negro poderiam viver como os golfinhos na camada superior da água. Sabe-se que as baleias não podem se reproduzir nas águas do Mar Negro, pois a temperatura da água não é alta o suficiente para elas. Muito provavelmente as orcas teriam esse mesmo problema. Você provavelmente deve estar pensando, não tem como esse mar ser tão ruim para a vida. Tem sim, sua água pode literalmente corroer a pele dos tubarões. A pele do tubarão é muito resistente. Ela é revestida por estruturas chamadas dentículos dérmicos, que parecem escamas, mas na verdade são dentes modificados. Já falamos sobre isso algumas vezes em vídeos anteriores, mas caso você tenha perdido, vou dar alguns segundos para você entender. Tubarões são revestidos por dentes. E esses dentes fazem para eles uma das armaduras marinhas mais resistentes. Mas agora os cientistas estão preocupados que nem mesmo essa armadura consiga sobreviver à acidificação do oceano. Como consequência das mudanças climáticas, o pH das águas do planeta está diminuindo e potencialmente corroendo essas escamas de tubarão pontiagudas. É assim que as escamas de tubarão são em água normal, e é assim que elas ficam em água com alta acidez. A pele de tubarão desgastada causa muito mais problemas do que apenas irritação e coceira. Você sabia que o refrigerante corrói os dentes? É dessa mesma maneira que águas ácidas podem causar desgaste nos dentículos e afetar a vida diária dos tubarões. Por exemplo, eles ficam menos aerodinâmicos, o que afeta a velocidade de natação, ou seja, afeta a quantidade de energia que deve ser gasta para se alimentar, o que significa mais fome, doenças e um monte de outros problemas. Resumindo, nada de bom. Nesse contexto, parece completamente surreal que foi justamente no Mar Negro que, em 2018, o navio intacto mais antigo do mundo foi descoberto. Um naufrágio de 2.400 anos foi encontrado no fundo deste mar após 3 anos de trabalhos de mapeamento ultramodernos. O antigo navio mercante grego de 23 metros foi preservado com o mastro, os lemes e os bancos de remadores. É inacreditável, mas antes do achado, os humanos contemporâneos só tinham visto esse tipo de embarcação e uma ilustração de um vaso que representa o Odisseu e as sereias. Este vaso, aliás, é datado de quase 500 a.C. A embarcação conseguiu manter-se em tão boas condições todos estes anos graças às águas anóxicas do Mar Negro. Portanto, mesmo que a água não seja muito boa para os tubarões, para embarcações da Grécia Antiga ela é ideal. Caçadores antigos. Os estudiosos há muito se acostumaram a pensar que nas sociedades pré-históricas o trabalho era dividido de acordo com os sexos. As mulheres coletavam e os homens caçavam. Mas um novo estudo, assim como alguns outros, desafia essa ideia. Aparentemente, as mulheres pré-históricas eram tão habilidosas em matar animais quanto os homens. Em um artigo publicado na revista PLOS ONE, uma equipe de pesquisadores internacionais identificou 391 sociedades coletoras em todo o mundo, desde o século XIX até os dias atuais. Descobriu-se que nessas sociedades as mulheres caçavam independentemente do status materno. Não todas, é claro, mas 79% delas, o que é um número impressionante. Além disso, mais de 70% das caçadas foram intencionais e não mortes acidentais de animais durante outras ações. As mulheres tinham até uma arma favorita e as melhores caçadoras da aldeia eram consideradas as avós. Imagine sua avó caçando? A minha com certeza acertaria o leão com a bolsa. Barra de carregamento falsa. No final de junho, um dos segredos mais sombrios da indústria de jogos foi revelado. O progresso na barra de carregamento é falso.
Mas espere um pouco antes de ficar indignado. Os desenvolvedores garantem que não dá para ser de outra forma. Tudo começou com uma piada do comediante Alasdair Beckett King, que disse que os desenvolvedores deveriam se preocupar em aperfeiçoar uma barra de carregamento de movimento suave para que ela pudesse indicar com precisão o tempo restante. Mas ele foi informado que os jogadores não confiam em barras de carregamento suave. Hesitações e pausas mostram que o download está evoluindo e isso parece mais realista para uma pessoa. Portanto, essas pausas são criadas artificialmente. Toda a nossa vida foi uma mentira! Prefeito se casa com crocodilo. E enquanto o público aplaudia e dançava, o prefeito de uma pequena cidade no sul do México casou-se com uma fêmea desse réptil em uma cerimônia tradicional para trazer boa sorte para o seu povo. Vitor Hugo Sousa, prefeito de uma aldeia indígena de Chontales, casou-se com uma réptil chamada Alicia Adriana para reencenar um ritual ancestral. O casamento entre um homem e uma jacaré fêmea é celebrado aqui há 230 anos para comemorar o dia em que dois grupos indígenas chegaram à paz por meio do casamento. Bem, é uma tradição muito comovente. Até mais!